Diáconos auxiliares. João capítulo 4, versículo 4 diz assim: e era necessário passar por Samaria. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nesta noite, a qual nós estamos aqui reunidos também, nesta Santa Ceia, cercando a mesa do Senhor, quero chamar a atenção da igreja para a gente estar estudando, irmão, lendo um pouco esse texto, que muito conhecido, que fala a passagem da mulher samaritana, ou a mulher de Samaria, mas não queremos entrar neste fundo desta mulher, mas falar sobre Jesus aqui. E qual o tema que queremos colocar aqui nesta noite? Jesus, um líder de exemplo. Quando lemos esse texto, meus irmãos, nós aprendemos liderança, ou o que é liderança, através de Jesus. E nós vamos observar, diante desse tempo que nos foi dado, alguns pontos que nós precisamos melhorar, alguns pontos que nós estamos acertando e alguns pontos que nós precisamos fazer. E Jesus, ele é um dos maiores exemplos, irmãos, como líder. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele vai agora se dirigindo de Judeia para Galileia, e a Bíblia diz que havia um percurso que teria que se passar por Sicar ou por Samaria. Porém, nenhum judeu ele se atreveria a passar por ali, porque havia uma discussão, uma briga, aonde que até hoje os descendentes de José, de Efraim e de Manassés, eles entendem que a bênção é deles. É tanto que até o cânon sagrado, eles em algumas partes da Bíblia, ele não aceita da forma que está escrito. E exatamente isto que é essa diferença, que diante desse povo misto que foi formado, os samaritanos, e diante dos judeus, e não acreditar na salvação deste povo, eles não eram unidos, ele tinha uma discussão entre eles. E quando um judeu se dirigia tanto da Judéia para Galileia ou vice-versa, ele arrodeava pelo mar, mas não passava por Samaria. E nós vemos, irmãos, que este versículo 4 que nós lemos, ele não está aqui por acaso. A Bíblia diz: e era necessário passar por lá. Porque Jesus indo por Samaria, ele teria um percurso mais direto, mais seguro. Ele ia andar em terra seca, ele ia ter o percurso mais rápido e ele ia chegar onde queria. Porém, Jesus aqui, ele vai quebrando alguns protocolos que diante dos judeus não era aceito. E nós já começamos a aprender aqui que o líder, para ser líder, ele muitas vezes ele tem que quebrar protocolos. Ele não pode pensar como os outros pensam. Ele não pode fazer como os outros fazem. Ele não pode tomar iniciativa como o outro toma. Ele tem que saber o que está fazendo. E a Bíblia diz, irmãos, que nesse texto, Jesus, quando se dirige para Samaria, Jesus tem dois sentidos aqui. Um sentido material, que era chegar onde ele ia, e um sentido espiritual. Jesus sabia que aquela mulher, ela iria lá buscar água todo dia de meio-dia. Então Jesus agora se dirige até aquele lugar. E Jesus para diante de um poço, que segundo a tradição, porque se você for ver a Bíblia, você nunca vai ver Jacó cavando poço. Mas a tradição deste povo, eles acreditam por ser entregue a José. Jacó deu a José essa terra de Siquém, que é Sicar. Eles acreditam que Jacó cavou um poço e deu de beber não somente a ele, mas também ao gado. E também agora eles acreditam também que este poço foi cavado por Jacó. Porém, é somente um pensamento tradicional, de tradição. Não há nenhum lugar na Bíblia Jacó cavando poço. Mas tudo bem, Jesus para aqui nesta terra e ele diz assim aos seus discípulos: vai à cidade. E Jesus, ele fica sozinho. E exatamente neste momento a Bíblia diz que esta mulher, ela agora se dirige até buscar água. Só que nós vemos, irmãos, que este liderado aqui, vamos conjecturar aqui, Jesus como líder e esta mulher como liderado, ela tinha algumas coisas dentro dela que precisava ser curado. Ela tinha algumas coisas dentro dela que precisava ser sarado. Aleluia. E só quem podia
líder. Só quem poderia curar era o líder. E eu chamo a atenção aqui nesta noite. Estou aqui como pregador da palavra, não só como presbítero. Mas eu digo a você nesta noite: o líder, ele tem que ser um curador de almas. E nós vemos que essa mulher chega cheia de problema, agarrada na tradição, agarrada no sofrimento, aonde ela levava uma vida preguiça. Ela vinha cheio de bagagem, mas tinha alguém que poderia ajudá-la. E nós vemos, irmãos, que a Bíblia diz no versículo 5, vamos ler alguns versículos assim. Diz assim: foi uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado no caminho, assentou-se junto à fonte, e era quase meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Nós vemos, irmãos, que a primeira coisa que Jesus nos ensina aqui é que ele tenta ter um diálogo com a mulher, sabendo ela que os judeus não poderiam entrar em conversa e estar conversando com aquela mulher. Não era permitido nem com uma mulher, e muito mais ainda com uma samaritana. Mas Jesus para dar atenção àquela pessoa que precisava. Aquela pessoa vivia um momento de solidão. Ela já tirava água de meio-dia porque ela não podia estar no meio do povo. Mas Jesus agora, irmãos, ele dá a oportunidade àquela pessoa que ela tem um amigo que ela pode conversar. Aleluia. E o líder, ele tem este compromisso. Ele tem que saber quem é que está precisando dele dentro da igreja. E Jesus começa a falar com ela, porque qual é a necessidade da mulher? Água. Jesus agora vai naquilo que ela tem para dar. E quando Jesus questiona aquela mulher, diz assim: dá-me de beber. Ela não se dirige e diz assim: eu vou te dar. Ela não toma nenhuma iniciativa. Ela começa a colocar as suas enfermidades, os seus erros. Ela começa a colocar agora as suas dificuldades. Aleluia. E é exatamente isso que Jesus nos ensina. Quando vier alguém com os seus problemas e a sua dificuldade, você como líder tem um dever de curar. Aleluia. A igreja não quer saber se o líder está na prova. A igreja não quer saber se o líder está sofrendo. A igreja não quer saber se o líder está passando por noite escura. A igreja não quer saber se o líder está no deserto. A igreja não quer saber que o líder está desempregado ou está enfermo. A igreja quer comer pão quentinho do céu, e a obrigação é sua. Aleluia. Não adianta justificar. Ele quer que você ajude a resolver o seu problema. E ela diz assim: veio uma mulher, versículo número 8, porque o seu discípulo tinha ido comprar comida. E disse, pois, a mulher samaritana: como podes, tu sendo judeu, me pedes de beber a mim? Sou mulher samaritana. Aí diz assim: porque os judeus não se comunicavam com o samaritano. Jesus disse: se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria água viva. Aleluia. Jesus agora faz o quê? Ele desperta, irmão, o interesse daquela mulher. Aleluia. Ele diz: eu estou aqui, aleluia, eu sei que tem uma tradição aí, mas eu tenho coisa boa para te dar. Aleluia. Líder, irmão, não conta a derrota. Muitas vezes está na prova, mas ele diz assim: eu estou aqui para te ajudar, conta comigo. Eu estou aqui, Jesus me chamou para isso. Jesus me chamou para ser sombra, mesmo que o sol esteja na tua cabeça. E Jesus faz assim: se tu me soubesse, se tu conhecesse o dom de Deus, tu me pediria água, e eu te daria água viva. Versículo 11, disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tem água viva? Observe, irmãos, que a tradição agora ela foi rompida. Jesus ensina o quê? Que nós, mesmo diante, irmão, de situações, nós devemos tratar todo liderado como liderados. Não é para ter grupinhos, não é para ter partidos. Líder não tem grupo dentro da igreja, líder não tem partido dentro da igreja, líder não tem preferido dentro da igreja. Você foi chamado para tomar conta da igreja e não de grupos especiais. Aleluia.
você está fazendo, amém. Se não tiver, comece. Fazer conforme este líder chamado Jesus nos ensina. Porque nós temos o costume, nós seres humanos, temos o costume de seletar as pessoas. Não, aqui eu estou, pode contar comigo, mas aqui eu não quero nem saber. Deus abençoe, te vira. Jesus não te chamou para isso, te chamou para curar. Aleluia. E nós vemos, irmãos, que esta mulher, ela começou a ter um diálogo com Jesus e foi esquecendo o seu problema. Muitas vezes a gente temos que parar, como líder, parar a nossa vida para dar atenção a quem Deus colocou para a gente cuidar. Ah, irmão, olha, mas não deu tempo, então você está na função errada. Volte para o banco. Ah, mas eu não tenho tempo para parar, não, eu tenho muita coisa. Você está na chamada errada. Se Jesus te chamou, é porque você pode, é porque Ele tem chamado na sua vida, é porque você é capaz, aleluia. É porque Ele viu em você, aleluia. O pastor é apenas um canal que olhou para você e disse: vem. Mas antes disso, Deus já fez essa chamada arder no teu coração e Ele vai te ajudar a trabalhar assim. Aleluia! Glória a Deus. E esta mulher, irmãos, ela começa agora a conversar com Jesus. Ela começou, ela esqueceu a sede que ela tinha. Ela começou agora a se interessar com o que Jesus tinha para dizer para ela. Quando a gente para, irmão, para dar atenção àqueles que Deus colocou em nossas mãos para tomar conta, as coisas fluem melhor. Quando a gente para conversar, muitas vezes tem pessoas que não procuram fulano porque fulano não para ouvir, não para escutar. Jesus, ele diz a mim e a você: pare. Aleluia. E tem uma coisa, Jesus diz assim: pega o discípulo, vai tudinho para lá, porque o negócio é eu e ela. Tem assunto que é somente você e o líder. Não misture as coisas. Porque a gente vai observar que quando aqueles discípulos voltam que vê, ele diz: oxi, ele sabe quem é essa mulher? Essa mulher é uma pecadora, essa mulher é samaritana, e nem com mulher homem pode conversar. Só vem crítica, só vem problema, aleluia. Então, irmão, muitas vezes nós como líder temos que conversar sozinhos. Porque nem todo mundo tem a visão que você tem. Nem todo mundo tem o interesse que você tem. Se Deus te chamou, a visão é diferente, irmãos. A visão para de ser de galinha, agora a visão de águia, a galinha só vai para baixo e a águia não olha de cima, aleluia. Alguém pode até te criticar e te ignorar pela forma de que você é, mas se você está sendo um exemplo como Jesus é, tenha certeza de uma coisa: pessoas serão curadas através de você. E aquela mulher conversa com Jesus e ele diz assim no versículo 12: és tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo do próprio dele e seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água torna a ter sede, mas aquele que beber da água que eu te dou nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele fonte de água e jorrará para sempre. E disse a mulher: dai-me dessa água. Você está entendendo, irmãos? O que é que Jesus está colocando aqui diante da gente como líder? Está colocando uma pessoa sem futuro, sem nenhuma condição de vida, pessoa rejeitada pela tradição, pessoa abandonada, e vai ser pessoas que vai vir lá de fora para cá, para você cuidar. Pessoa dessa forma, rejeitado, desprezado pela sociedade, abandonado, ferido, machucado, e Jesus nesta noite trouxe você aqui para te dar o teu amor remédio, para você curar essas pessoas e levar até o céu. Tem remédio de Deus para crente aqui nesta noite, aleluia. Bendito seja o Jesus. Você que está sendo chamado hoje, e vocês que já exercem, tem que ter remédio, irmão, para curar, porque a doença ele já sabe que tem. Porque a gente está apontando, irmão, a doença dos outros, ele já sabe o que da doença, ele tem cura para derramar sobre a vida dele e a vida dela. Vamos adiantar. E diz assim: dai-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede e volte a tirar água aqui. Você entende uma coisa? O interesse daquela mulher, quem era a principal na vida dela? O poço. Quem era a prioridade da vida dela? O poço. Aqui foi o meu pai Jacó, aqui foi o Jacó que deu, eu posso beber água aqui, aqui é meu particular, eu só tenho esse poço. Mas quando Jesus mostra uma realidade, eu estou contigo.
Eu estou contigo, aleluia. Sabe por que tem muita gente só bebendo água desse poço, mas não está provada a água que eu e você tem? É porque a gente não tem mostrado esta fonte, aleluia. Mas eu te trouxe aqui nesta noite para dizer a você, eu te coloquei dentro de você uma fonte. Então dá de beber o povo, porque tem gente com sede querendo beber essa água. E a Bíblia diz que ela agora começa a se interessar com o que Jesus tem para dar. E Jesus aqui, irmão, ele é humano. Ele não é Deus não aqui não. Jesus viveu 100% homem, 100% Deus. Aqui Jesus está cansado e com sede. Mas Jesus para dar atenção a alguém que estava precisando de algo espiritual. Aleluia, Jesus. Então vai acontecer dias, como já falei, que você, líder, vai estar com sono e com sede. Mas vai ter que dar água para o beber. Aleluia, Jesus. Aleluia. Como é que eu vou dar água para o povo beber com sede? Aqueles que Deus chama, muitas vezes está passando por noite escura, como eu já falei. Mas está dizendo, o Senhor é contigo, aleluia. O Senhor vai te ajudar. Muitas vezes você diz, Senhor, usa alguém para mim. Não, eu vou usar você para a igreja, aleluia. Porque Deus te chamou, e se Ele te chamou, Ele sabe por que chamou você. Você não está por acaso aqui. E a Bíblia diz, irmãos, que disse aquela mulher, dá-me dessa água para que eu não volte mais aqui beber. E disse Jesus, vai chamar teu marido. O interessante está aqui. Jesus é Deus, sim ou não? E a onisciência de Deus estava ali. Jesus sabia muito bem quem era aquela mulher. Mas o líder não expõe ninguém. Aleluia. A Bíblia diz que depois que Jesus cura, esse agora tem que resolver o resto, né? Que não pode ficar com basculho, né? Aí Jesus fala assim, não vai buscar teu marido. Eu disse, Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus disse bem. Aí agora não é mais Jesus, aleluia, agora já é a visão. O que acontece nesse paralelo? Você começa a conversar, aí vai orientando, vai ajudando, depois Jesus abre o véu assim, ó. Aí começa a mostrar o que está acontecendo na vida dele em particular, e começa a revelar tudo, porque, irmãos, o Deus que te chamou, Ele te usa da forma que Ele quer, e Ele tem coisas boas para colocar na sua mão. E a Bíblia diz, irmãos, que esse vai buscar, não tenho marido. Aí agora a visão do céu, verdade. Tu tivesse 5, e o que tu tem não é teu. Aí aquela mulher, irmãos, agora Jesus começa a trabalhar dentro no espiritual. Aleluia. Deus quer usar você, líder, para trabalhar no espiritual de pessoas. Aleluia. Parar de estar brigando, parar de estar, aleluia, em contenda. E lá no espiritual, dessa de madrugada, ore, busque diante do Senhor, peça a Deus orientação para Ele te ensinar. Porque quando a pessoa vier brava, vier manifestada, vier dizer assim, vai acabar com aquela líder, aí Jesus mostra tudo, revela tudo, e acaba com a flecha no diabo, irmão. É um Deus que revela, aleluia. E líder que anda de joelho, líder que ora, que jejuma, que está diante do Senhor, não é decepcionado, Deus mostra. A Bíblia diz que uma vez um homem chamado Jeroboão disse a sua mulher, olha, se veste aí, se maquia toda, e vai lá na casa do profeta perguntar como é que vai ser o caso. Agora vai ter uma pitada, isso aí foi, só que o profeta Aías estava cego. Cego materialmente, espiritual não. Quando a mulher Jeroboão vem, a Bíblia diz que ela bateu nos pés assim na casa. O profeta disse, entra, mulher de Jeroboão, porque eu tenho uma palavra dura para aquele homem duro, aleluia. Líder que ora, irmão, Deus não decepciona. Sabe por que tem muito me sofrendo? Porque está parando de orar. É verdade. Segura aí. Glória a rei. Deixa eu terminar de passar pelo pastor. E a Bíblia diz, irmãos, que esse não tem mais, vai buscar teu marido. Não tenho. E disse assim, bem. E disse a mulher, Senhor, vejo que tu és profeta. O lindo daqui, irmãos, que a gente observa a história. A gente vê uma pessoa sem expectativa, sem projetos, sem nenhuma visão de Deus. Agora já troca a terra, porque o poço de Jacó simboliza o mundo. Ela diz, eu não quero mais essa água. Essa água aqui não mais me interessa. Eu quero agora do céu, coisa do céu, aleluia. Aí Jesus dá água a ela, aí Jesus salva. Aí agora vai limpar também a casa. Jesus agora vai e diz assim, ó, tu 5 não era teu,
e nem esse também, bota para fora também, porque não é teu também não. Aí já vai agora, o 6 para fora, já não quer mais. Sabe o que acontece? Capítulo 4, versículo 29. A Bíblia diz que esta mulher que não servia, a Bíblia diz que essa mulher que não era digna, a Bíblia diz que esse liderado aqui, que não servia para nada dentro da tradição do samaritano, ela começou a pregar o evangelho e dizer: não, tem o ouro de Deus lá no tanque, tem um profeta, ele revelou a minha vida, ele está falando tudo que eu tenho na minha vida. Ela diz: aquela mulher que não servia, agora virou uma pregadora da palavra de Deus. Quando um líder investe, quando um líder investe, quando um líder perde tempo, quando um líder ora, quem não tem futuro vira pregador. O gozo maior do mundo, irmãos, eu não sou muito velho não, mas andei um bocado. Mas muitas vezes eu vejo esse irmão aí que passou por mim, auxiliar, diácono, presbítero. Tem um agora que está sendo coordenador da Loreto, o evangelista Marco Lima. Então eu vejo isso aí e eu fico alegre, porque nós investimos, colocamos a nossa parte ali. Então a melhor coisa do mundo é a gente. Muitas vezes a gente não chega lá, mas a gente vê aqueles que a gente resgatou, aqueles que a gente curou chegando, indo-se embora. Isto é o gozo de um líder, aleluia. Quando aqueles discípulos voltaram, que criticaram, mas só que o líder já tinha curado ela, já tinha purificado ela, já tinha colocado salvação nela, e as palavras dele não serviam. Então, medite nessa palavra. Muitas vezes a gente leva muito para culto de evangelização, para levar o pecador. Mas Jesus está ensinando a gente a cuidar do povo, a zelar do povo. Então, nesta noite aqui, seja um líder que cure. Aleluia. Peça remédio na mão. Aleluia. E Jesus coloca remédio na minha mão, na minha língua. Porque ele tem que ter, irmão, remédio na língua também. Se você não puder falar, fique calado. Muitas vezes a gente, como ser humano, quer falar o que não é para falar, mas você é líder, é diferente. É diferente. Ah, mas a vontade sim, mas você é líder, você é diferente. Enquanto você olha para a igreja aqui, tem centenas olhando para você. Aleluia. E dizendo assim: você é líder. Você é minha líder, eu dependo de você. Então que nesta noite você possa refletir nesta palavra e entender que tem pessoas que precisam de você. Amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus. Boa é esta palavra maravilhosa da parte do nosso Senhor e o Salvador Jesus Cristo.